já tem a análise de causa raiz, já tem a tratativa, e ele já viu. Então, imagine, por exemplo, que a gente forneça... A Autoliv fornece banco para Volks, né? E aí o auditor vê lá, no ano passado, 5 reclamações da Volks, uma reclamação da Ford, uma reclamação da GM. Pô, a Volks tem 5 reclamações, entra para mim aqui nessas 5 reclamações. Então ele vai conseguir ver da Volks. Vamos imaginar que você tivesse mais reclamação. Ele vai conseguir ver ali 5 reclamações, vai ver o mês, vai ver o assunto. Se for o mesmo assunto, significa que está repetindo o problema. Se for assunto diferente, já foi. Ele vai dar uma lida, já vai ver a tratativa, e aí ele vai passar ao diretor. Ele fala assim, quem são seus clientes? É a Volks, é a GM, é a Ford, tá. E qual que tem mais reclamação, mais problema? Se o diretor não souber. Mas vamos imaginar que o diretor saiba, né? A Volks, no ano passado, nós tivemos mais problemas, mais reclamação. Quais foram as reclamações que teve com a Volks, né? Por que aconteceram esses problemas? Então, ele vai deixar o diretor demonstrar que ele sabe o que ele não sabe. Então, ele já vai conversar com o diretor com algumas informações prévias. É onde ele vai conseguir ver o comprometimento do diretor. Por isso que aquele diretor mais presente vai tirar de letra. Aquele que não está presente no dia a dia, pode ser que uns dias antes peça para as pessoas informando ele. O que acontece aqui, pode acontecer, é de que, por exemplo, sempre tem alguém acompanhando o auditor, né? Já vê que o auditor já viu a reclamação da Volks e avisar o diretor. Ele já viu que tem reclamação da Volks aqui, tá? Já olhou. Aí o diretor já está pré-avisado que esse assunto vai surgir, né? Então, só para refrescar, assim. Mas é isso, é a auditoria com a alta direção para ver até onde a alta direção conhece tudo, né? Sabe de tudo. Porque se a alta direção não sabe, não conformidade. Não conformidade por não comprometimento da alta direção. Aí você tem uma não conformidade grave. Porque se a alta direção não apoia as decisões, as coisas não acontecem. A política da qualidade. As empresas têm uma política estabelecida, às vezes fica num banner, às vezes fica num quadro, às vezes fica atrás do crachá do funcionário. Alguém lembra de alguma política aí? De algum lugar que já tenha trabalhado? Alguém lembra? O que, professora? Não entendi. Alguém lembra de alguma política de qualidade, de algum local que já tenha trabalhado? Não. Não? Vou ler para vocês o da Nestlé. Está pesquisando aqui. Política de qualidade da Nestlé. Cumprir internamente e externamente com todas as normas para a segurança alimentar, leis e requisições de qualidade. Garantir uma atitude de zero desperdício e máximo de perfeição nos colaboradores da companhia. Requerer a qualidade como um objetivo transversal e nível global. Essa é a política da Nestlé. Então, a gente consegue perceber aqui, no comecinho, ela fala de cumprir internamente, cumprir ali dentro dos estabelecimentos dela, e externamente, e fora, né, onde a marca dela estiver presente, com todas as normas para a segurança alimentar, leis e requisições de qualidade. Ela garante que ela vai cumprir todas as normas de segurança alimentar, todas as leis estabelecidas, tudo que for relacionado à qualidade que deve ser feito, ela garante que ela vai cumprir. Essa é uma política da Nestlé. As empresas que têm política, isso deve estar disponível para todos os funcionários enxergar, todo mundo vê. Então, o auditor vai querer ver aonde está colocado a política. Está no quadro? Está no banner? Está lá no chão de fábrica? Está lá no refeitório? Está lá na portaria? Está no crachá?
O local é o de menos, é a empresa que define. O importante é que ela esteja disponível na sua forma documentada, escrita, e que as pessoas tenham acesso. Que é essa letra C, ó, disponível para partes interessadas, disponível para todo mundo. E ela tem que ser comunicada, entendida e aplicada. Quando a Nestlé fala que ela se compromete com a segurança dos alimentos alimentares, ela tem que aplicar, tem que demonstrar que ela aplica. Os funcionários têm que saber dessa preocupação da Nestlé, né? E ela tem que ser entendida. O que ela quis dizer com isso? As pessoas têm que entender, né? Senão fica um texto muito bonito, muito técnico, e ninguém entende nada. Então, o auditor vai ver a política. Qual é, onde ela está. E aí, sim, aí, na hora que estiver andando no chão de fábrica, ele pode parar um funcionário ou outro e perguntar se qual é essa política de qualidade. Ah, eu tenho aqui no meu crachá. Ah, explica ela para mim. Aí o funcionário vai ler, tal. O auditor ainda pode falar. Ah, tá, mas o que isso quer dizer? O que você entende disso? Que aí ele vai querer verificar se ela está entendida. Se ele perguntar isso para umas 4 pessoas, e as pessoas só fizer leitura e não saber explicar o que significa, não conformidade no item 5.22, item B. Foi evidenciado nos funcionários, evidenciado no funcionário João da Silva, André de Oliveira, Pedro da Silva e Tiago de Oliveira, que ambos não entendem o significado da política de qualidade. Eu concluí que o diretor é o terror das empresas, né? Por quê? Minha não. Não. Por isso que fica aquela correria, né? Treinamento, para todo mundo entender o que é política, o que é missão, o que é visão, o que é valores. Para ter um entendimento, né? Vocês dão com nervoso falar com um cara desse. Com o auditor ou com o diretor? Com o auditor. Tá nada. Se costuma. Porque as pessoas têm medo de auditoria. Mas é tudo de boa, tranquilinho. Mas aí, então vocês vejam que aqui ele pode pegar uma não conformidade. Ele pode perguntar para algumas pessoas. Ninguém soube explicar para ele, todo mundo leu. Eu já vi isso, tá? Mas aí não era política, era indicadores. Ele tinha um quadro assim, passou um funcionário, falando, professor fulano, você conhece esse gráfico aqui? Ah, é um gráfico que fala das perdas, né? Do que a gente tem de perda. Então, explica para mim, esse resultado tá bom ou tá ruim? A pessoa olhou, falou, então, não sei. Então, assim, mostra que a pessoa não entende o gráfico. E o gráfico estava lá, tinha 20 gráficos, para todo mundo que passasse ali no corredor enxergasse. O funcionário não entendia, não sabia o significado daquilo. Aí é uma não conformidade. Então, quando fala que ela tem que ser comunicada e entendida, não basta colocar lá no quadro, que é a comunicação, ela tem que ser entendida. Então, se o funcionário não entende, não conformidade. Como que você resolve isso? Treinamento. Todo mundo para a sala para fazer reciclagem dos indicadores, reciclagem da política de qualidade. Mas isso é uma ação para corrigir depois o problema, né? Na hora ali, não conformidade. Não conformidade. Os funcionários não conhecem a política da empresa. Cinco ponto 3, papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Alta direção. Vocês estão vendo que o item 5 é tudo em cima da alta direção, né? Ah, e aí depois ele fala, viu, para o diretor, porque ele já deu uma andadinha na fábrica, né? A direção é uma das primeiras, mas não é a primeira a ser auditada. Então ele já andou na fábrica, já conhece alguma coisa,
E aí ele fala, poxa vida, você tem uma política muito bonita, mas seus funcionários não conhecem a política da sua empresa. Eu já vi isso, diretor, olha assim. Como assim? Não, eu conversei com os 3 ou 4, eles não entendem o texto, não conseguem entender o que significa. Precisa treinar eles, reciclar, eles não conseguem entender. Então, isso não pega bem também não. A autodireção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas, comunicadas e entendidas na organização. A autodireção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme a norma, assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas, relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade para a melhoria, assegurar a promoção do foco no cliente da organização, assegurar que a integridade do sistema seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade. O que significa isso? Significa que o atendimento aos itens da norma, os processos e suas saídas, o desempenho do sistema como um todo, foco no cliente, a integridade do sistema de gestão, a questão de mudanças, de melhorias, de planejamento, que elas sejam atribuídas, né? E que todo mundo saiba que isso são assuntos importantes. E tem que ter foco no cliente, que é importante. E tem que seguir os itens da norma, que é importante. Que tem que fazer melhoria contínua, porque é importante. Que é necessário entender a saída de cada processo. Então, como que a autodireção gerencia esses assuntos dentro da empresa? Nós vimos que esses assuntos são assuntos auditados. Mas como que no dia a dia esses assuntos aparecem? Como que eles estão presentes numa rotina de trabalho? Porque você entra para trabalhar, você fica na máquina, das 8 às 5 naquela máquina e vai embora para sua casa. Almoça, né, no intervalo, depois vai embora. Você entra, você tem sua rotina. Se você trabalha na área de venda, você vai ficando negociando com compradores, né, possíveis clientes. Então, como que você assegura que tudo isso está inserido na rotina da fábrica, acontece, flui normalmente, né? E que tudo isso é comunicado e entendido por quem está ali dentro. Né? Qual o papel disso tudo? Se isso daqui, né, se houver uma falha, por exemplo, no foco no cliente, outra coisa que é importante, quando temos reclamação de cliente, que as pessoas da fábrica saibam que essa reclamação aconteceu, até se elas estiverem diretamente ligadas ao problema, para que aquele problema aconteça. Então, se o cliente devolveu um produto que estava embalagem rasgada, o pessoal que trabalha na área de embalagem tem que saber que existe esse tipo de reclamação, talvez não precise muito no detalhe, né? Mas que essa reclamação aconteceu, que foi um problema na hora de embalar e que está mudando o procedimento para que aquilo não aconteça mais. Então, a direção garante que isso está sendo comunicado para quem deve ser comunicado dentro da equipe. Então, isso aqui também é um bate-papo, uma conversa, que consegue perceber. Tranquilo? O item 5? Então, o item 5 foi liderança, que é o título principal. E aí ele fala de liderança e comprometimento da alta direção. Ele fala do foco no cliente, da alta direção. Ele fala da política de qualidade, da alta direção. Ele fala da comunicação da política de qualidade, porque isso acontece. Ele fala dos papéis, das responsabilidades, como que todos esses assuntos aqui ocorrem na rotina daquela empresa, também com a alta direção. Dúvidas? Não. Não. Não.
Uma das vezes que eu presenciei, que eu acho muito interessante a auditoria de alta direção, o dono da empresa respondendo, ele se saiu muito bem. Muito bem. Muito, muito bem mesmo. Ele que tomava as grandes decisões, ele que dava as diretrizes. Então, às vezes, ele não sabia, assim, ao pé da letra, quantas reclamações tinham tido ano passado, qual era por exemplo, quem fazia parte da brigada, ele sabia de cabeça. Ele sabia que existia um procedimento, ele sabia que existia uma brigada, sabia que eram, sei lá, 10 pessoas. E talvez ele não soubesse o detalhezinho, né, dos procedimentos e tal. Mas de resto, ele tirou de letra essa auditoria, porque ele estava presente no dia a dia, ele sabia o que acontecia na empresa dele. E aí acontece de muito, é um bate-papo assim, muito, muito descontraído essa conversa. E aí nós temos o item 6 e 7. Então, nós vamos do 4 e do 5. Né? Só relembrando aqui. O 4, organização como um todo, contexto, processo, sistema, partes interessadas. O item 5, pessoas, liderança, comprometimento, alta direção, está no item 5. O item 6, planejamento, e o item 7, apoio. A fábrica, o chão de fábrica, a produção está no item 7. Tá? Vocês vão ver. Agora, a parte de planejamento estratégico, olhar no futuro, lidar com riscos, com oportunidades, plano de ação, mudanças, está no 6. Que é o planejamento, porque você vive de uma rotina, mas se você tem uma norma de 9001, significa que você trabalha com melhoria contínua. Significa que você sonha alto, significa que você quer futuro. Então, isso está no 6, é planejamento. Tá? Então, o que nós temos no 6? Nós temos 3 coisas. Ações para lidar com riscos e oportunidades, objetivos da qualidade, plano para alcançá-los, planejamento de mudança. Então, vamos ao primeiro. Ações para abordar riscos e oportunidades. Ao planejar o sistema de gestão de qualidade, a organização deve considerar as questões referidas no 4.1 e no 4.2, e determinar riscos e oportunidades que precisam ser abordados. Lembra do item 4? Você vê a empresa como um todo? Você vê processo, você vê coisas externas, internas. Então, aqui, esses 2 itens eles se juntam, né? Então, porque significa assim, para eu planejar o meu sistema, eu tenho que conhecer a minha empresa, os meus riscos, o que acontece internamente, externamente, conhecer meus processos, para eu planejar ela. Hoje ela está assim, amanhã eu quero estar melhor. Então, eu tenho que conhecer ela. E aí, você alavanca aí, né, oportunidades nesses 4 itens. Ó. Assegurar que o sistema possa alcançar esse resultado pretendido, elevar efeito desejado, prevenir e reduzir efeito indesejado e alcançar melhoria. Então, do que a sua empresa faz, dos riscos que ela tem. Né? Vamos pensar no restaurante de novo. Eu produzo alimentos, existe um risco de contaminação, existe um risco de sujeira, de bicho na comida. Então, que melhorias eu posso fazer? Que riscos são esses? São riscos que eu consigo prevenir? São riscos que eu consigo reduzir? Ou eu consigo eliminar de vez? Que ações são essas? O que eu planejo dentro do meu negócio para a situação que eu me encontro hoje? Meu negócio hoje está assim? O que eu posso planejar para que esse sistema melhore, né? E eu tenho algumas oportunidades aí de melhoria. Então, tá aí dentro do item 6.1. Tá?
E o 6.2 já, na verdade não é nem o 6.2, é o 6.1.2, porque ó, 6.1, ações para abordar riscos, né? O 6.1.1 fala de planejar. O 6.1.2 fala de planejar as ações, né? Integrar e implementar essas ações ao sistema de gestão de qualidade e avaliar a eficácia. Lembram de eficiência e eficácia? Sim. Sim. Então, eficácia é o resultado final. Então, essas ações em cima do meu... Ai, gente, desculpa. A minha filha chegou aqui na minha frente com aquela máscara preta aqui no rosto inteirinho. Com a máscara de pele. Tá horrível. Então, assim, planejou as ações para minimizar os riscos, avaliar essa eficácia. Deu certo ou não deu certo? Toma-se uma outra ação. Isso está dentro do item 6.1.2, tá? Ó, as notas são bem interessantes, ó. Nota 1. Opções para abordar riscos podem incluir. A palavra pode não é obrigatório. Isso se você quiser. Então, dentro da sua planilha que você tem de risco, eu montei uma planilha de risco para eu ver os meus riscos e ver que ações que eu posso tomar. Então, ela pode incluir algumas situações, né? Tem situações que você consegue evitar o risco. Tem situações que você reconhece que o risco existe para poder achar uma oportunidade. Tem situações que você elimina a fonte do risco. Você trata tão na causa raiz ali que aquilo não vai mais acontecer de verdade. Não tem mais chance de acontecer. Vamos imaginar, você corta os legumes ali na faca, ali na mão. Se você não usar luva, você pode contaminar os legumes. Vamos imaginar que você comprou uma máquina, um equipamento, que você joga o legume lá dentro, com casca e tudo, e ele já sai cortadinho para você, não tem interferência humana. Então, não tem risco mais de você contaminar aquele legumes com aquele tipo de bactéria que fica presente na nossa mão. Então, você realmente eliminou a fonte de risco. Você automatizou algo que era manual e eliminou a fonte de risco. Pode acontecer. Né? Nota 2. Oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, lançamento de novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar a necessidade da organização ou dos seus clientes. Então, assim, a hora que você está analisando um risco que você vê a oportunidade, de repente você achou ali um produto novo. Opa, eu tenho uma oportunidade de lançar um produto novo. Ninguém produz isso, o mercado está querendo. Opa, eu consigo entrar no mercado estrangeiro. Eu não só para o Brasil, mas eu acho que agora eu consigo entrar no mercado estrangeiro. Eu consigo novos clientes, aumentar minha carteira. Então, essa planilha, isso aqui é uma planilha, você usa um Excel, uma ferramenta que seja de análise de risco, e você consegue usar para minimizar ou eliminar algum risco, como também para coisas novas, né? Adoção de novas práticas. Isso você tem que fazer. Ó, a organização deve planejar. A organização deve planejar o seu sistema, considerando seus riscos e oportunidades. Você tem que fazer. Então, se o auditor chega lá e você vai falar assim, não, eu não analiso meus riscos, não. Eu vou trabalhando normalmente no dia a dia, não analiso nada, não. A norma fala que tem que fazer. A norma não fala como fazer. Isso é uma decisão sua. Tanto que ela te dá uma dica aqui, ó. Que você pode, quero escolher aqui, ó. Podem levar à adoção. Eu utilizo uma outra palavra, pode. Ó, pode aqui em cima. Pode abordar algumas coisas.
Então, você monta do jeito que você quiser montar, mas você tem que ter. Uma coisa simples, um caderninho, ou no computador, numa planilha, do jeito que você achar melhor, mas você tem que ter. Senão você leva uma não conformidade. Você leva uma não conformidade por não ter planejamento e que abordem riscos e oportunidades. Eu preciso abordar meus riscos, minhas oportunidades, e eu preciso planejar o que fazer com os riscos e as oportunidades. Planejar coisas para reduzir, prevenir e evitar o risco, e planejar ações para agarrar a oportunidade e fazer melhoria. Tem que fazer isso, senão é uma não conformidade no item 6.1. Né? O item, você vai levar uma não conformidade no 6.1 se não houver o planejamento. Você vai levar uma não conformidade no item 6.1.2 se não tiver definido ações. Então, se você tiver planejamento sem ação, não conformidade no 6.1.2. Se você não tiver nenhum dos dois, não conformidade no item 6.1, que já engloba os dois, né? Direto. Deu para entender? Sim. E aí o item 6.2, né? Objetivo da qualidade e planejamento para alcançar eles. O que é o objetivo da qualidade? Ele está junto com a política, né? Tem alguns objetivos lá junto. Ele tem que ser coerente, ele tem que ser mensurável, ele tem que levar em conta requisitos aplicáveis, ele tem que ser pertinente para as conformidades de produtos, serviços e para elevar a satisfação do cliente. Ele tem que ser monitorado, comunicado, ser atualizado, né? Conforme necessidade. E aí, vamos imaginar que a empresa tem um objetivo e ele não está comunicado. Ninguém sabe qual é o objetivo. Não está no quadro, não está atrás do crachá, não está no site, não está no restaurante. Não está. Os objetivos não estão escritos em lugar nenhum. Então, eles não estão comunicados. Não tem. Ele existe, só que alguém esqueceu de distribuir ele nos ambientes. Então, hoje eu para 4, 5 pessoas. Quais são os objetivos da empresa? Não sei. Onde tem os objetivos? Não sei. Não conformidade no item 6.2.1, item F. Evidenciado através de entrevista com fulano, e nas áreas, em loco, que não existe comunicação dos objetivos da qualidade. Não conformidade. É importante escrever o número direitinho e a letra, porque aí no ano que vem, outra pessoa, daqui a 2, 3 anos, se pegar, vai saber. 621 F, comunicação. Pode ter comunicação. Às vezes ele existe, às vezes ele é mensurável, às vezes ele atende todas as outras letrinhas, ele só não está comunicado. Tá. Como que se resolve esse problema? Comunicando, né? É até fácil. E depois, tomando uma ação de conferir de tempos em tempos se o quadro caiu, para não acontecer mais, né, dele não ser comunicado. 6.22, então aqui, ó, é a questão de estabelecer o objetivo, né, atendendo tudo isso, 621, e 622 é a questão de planejar como vai alcançar esses objetivos. O que vai ser feito? Que recursos precisa? Quem será responsável? Quando será concluído? Quais resultados serão avaliados? Isso também tem que estar definido. Você tem um objetivo? Eu tenho o objetivo de emagrecer. Tá. Quando? Onde? Quanto você quer emagrecer? Tudo isso tem que estar definido, né? Ele precisa ser mensurável, né? E o 6.3, que é o planejamento de mudanças, né? A organização ela determina as necessidades para mudanças no seu sistema. Mudanças têm que acontecer.
as coisas mudam. Se você não mudar, não tomar as decisões de mudança, elas vão mudar sozinhas, assim mesmo. Então, quando você toma essa decisão, você ainda toma as decisões corretas. Então, você tem que considerar aí o sistema, o recurso disponível, a alocação de pessoas, você definir todo isso. O seu planejamento de mudança tem que existir também. Perguntas? Não. Não? Nenhuma? Thaís? Professora, normalmente quando faz a auditoria, sempre é a mesma pessoa, né? Não, nem sempre. Por exemplo, vamos imaginar a auditoria externa, tá? Aquela que você paga. Vamos imaginar que aconteceu em fevereiro de 2020, março de 2020. Aí agora, fevereiro, eu estou lá em contato com a empresa para agendar o que vai acontecer em março de 2021. Gente, talvez caia, tá? De novo. Vou tentar ser rapidinho. Aliás, aí depois aqui da minha explicação tem exercício lá, tá? Daí a gente encerra hoje. Então, sou auditor, eu estou negociando, marquei a data para março, ele fala, vou mandar 2 auditores. Nas vésperas, 10, 15 dias antes, depois que a gente fechou o contrato, ele fala, vai fulano e Beltrano, fulano vai sair de Belo Horizonte, vai chegar no aeroporto de São Paulo, e o outro já mora em São Paulo,